ter você aqui novamente comigo para junto compartilharmos mais uma vez esse vídeo, qual estaremos aqui respondendo as perguntas que me foram enviadas. Desde já quero agradecer, Quero agradecer aos irmãos que têm enviado as suas perguntas. Eu fico muito feliz e vou dizer para você que é muito prazeroso pesquisar, é muito prazeroso responder as perguntas que vocês têm me feito, Então vamos começar com as perguntas desde já. Gostaria de dizer que tem pergunta polêmica, Você que gosta um pouco de polêmica, vai ter muitas perguntas polêmicas neste vídeo. Se você quer aproveitar esse momento para pular, ver outros vídeos, o momento é agora. Agora, se você quer ficar conosco, gosta de polêmica, estamos aqui para responder as polêmicas, Então tem as primeiras perguntas que vamos fazer aqui, olha só. As primeiras perguntas que me foi enviada foi do irmão Amarildo. O irmão Amarildo, ele mora em Goitacás, Ele pergunta assim, olha só: o cristão pode ou não pode ouvir música que não seja evangélica? A pergunta do irmão Amarildo de Goitacás: o cristão pode ou não pode ouvir música que não seja evangélica? Bom, Amarildo, vou dizer a minha opinião a respeito desse assunto, que se torna um tabu para muito cristão tradicional, que diz: crente não pode ouvir música que não seja evangélica, Já ouvi casos de pessoas que foram excluídas do hall de membro da igreja porque estavam ouvindo música que não era cristão. Comprou um CD, um LP da época, naquela época, isso é 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha muito isso, Os crentes eram excluídos porque se comprasse um LP, na época era LP, não tinha CD, que era de música que não fosse evangélica, o pastor soubesse excluir. Mas isso eu creio que acabou. Não é porque a palavra de Deus mudou, não. É porque o crescimento do conhecimento, o povo, os pastores foram se aprimorando, procurando estudar. Então aquelas axiologias foram deixadas de lado. Mas ainda existe um certo grupo que guarda esses tipos de coisas ainda. E existe muitos ainda que são ainda meio radicais a respeito disso. Crente que chega na sua casa, se você estiver ouvindo uma música que não seja evangélica, eles se escandalizam. Mas como o nosso irmão Amarildo me perguntou, cristão pode ou não pode ouvir música que não seja cristã, eu vou te responder, irmão Amarildo. Olha, a Bíblia diz lá em Provérbios que há tempo para tudo, Tem tempo de você louvar, exaltar, glorificar o nome de Deus, bendizer o nome do Senhor, através dos louvores, através da adoração a Deus, Agora, posso ou não posso ouvir música que não seja evangélica? Eu, por exemplo, na minha opinião, não vejo nenhum problema a respeito disso. Até porque eu ouço música que não são evangélicas, Eu gosto muito de ouvir Bruno e Marrone, gosto muito de ouvir música romântica, good times, assim, música boas, de qualidade, eu gosto de ouvir. Aprecio muito e ouço. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Se você vai se escandalizar, é problema de quem se escandaliza, o problema é seu. Até porque a Bíblia não tem nenhum relato me condenando a respeito disso. Se você vai me julgar, é pela sua axiologia, não pela Bíblia. Porque como um pequeno pesquisador da Bíblia, eu procuro pesquisar a respeito disso. Por exemplo, você ouviu uma música que não é evangélica, uma boa música, qual o problema? Ouvi um Fábio Júnior, tem tantos cantores aí que cantam música que fala a respeito de amor, músicas divertidas. Claro que tudo tem que ser com decência e com ordem. Claro que tudo você não pode... A Bíblia diz que
todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Claro que não me convém eu ouvir uma música que faz apologia ao crime, à violência, esse tipo de coisa, ao satanismo, esse tipo de coisa. Não é bom que o cristão, né, vá ouvir uma música que faz apologia à prostituição, esse tipo de coisa. Aí o cristão não é lícito ele comprar um CD, né, ouvir uma música dessa. Mas uma boa música, por exemplo, você vai namorar, você tem tua esposa, né? Aí você vai namorar, aquela noite gostosa de amor. Aí você, aquele romantismo todo, você vai botar um hino lá, glória, glória, aleluia, ou vai botar uma música romântica, uma música gostosa, que, né, condiz com aquele clima que está ali naquele momento. Amém? É dessa maneira que eu penso. Me perdoe se você não me compreendeu, né, se você não entende dessa forma. É dessa maneira que eu penso. Eu não vejo nenhum problema nenhum do cristão ouvir música que não seja evangélica. Essa é a minha opinião. Bom, me perdoe se não agradou você ou se escandalizou você. Amém? Tem outro irmão aqui, ó, é irmão Anderson de Rocha Miranda. Irmão, tenho 48 anos, sou casado, mas sofro muito porque eu só vivo pensando naquilo, se é que você me entende. Irmão Anderson de Rocha Miranda tem 48 anos e ele diz: sou casado, mas sofro muito porque só vivo pensando naquilo. Quando acordo, penso naquilo, quando vou dormir, penso naquilo. Só vivo pensando naquilo, se é que você me entende. Claro, irmão Anderson, que te entendo. Claro que eu entendi. Eu creio que você também que está vendo esse vídeo sabe do que o irmão está falando, né? O irmão só pensa naquilo. Tudo bem. Olha só, vamos mudar a minha opinião. Aqui, na realidade, ele diz que ele sofre muito porque só vive pensando naquilo. Dorme e acorda pensando naquilo. Pensar naquilo, irmão Anderson de Rocha Miranda, todo mundo pensa naquilo. Eu não sou diferente. Eu também penso naquilo. Até porque aquilo é muito bom. É ou não é? Mas só que é o seguinte, você diz, o problema está aí, que você sofre muito porque dorme e acorda pensando naquilo. Veja só, a Bíblia diz para nós termos domínio próprio. Você está se deixando escravizar por essa atitude, por esses pensamentos de só viver pensando naquilo. Talvez se você procurar um psicólogo, trabalhar, talvez, não sei se você teve algum trauma, alguma coisa, entendeu? Na sua infância que você guarda isso, ou algum distúrbio, não sei, não estou querendo julgar, apenas a minha opinião. Está entendendo? Mas você diz que sofre muito porque só vive pensando naquilo. Está entendendo? Então veja só. Eu acho que é natural um homem, até mesmo uma mulher, pensar naquilo. É da natureza humana. Eu penso naquilo, mas não vivo só pensando naquilo, até porque tem muitas coisas para se pensar. Coisas boas tanto quanto aquilo. Claro que aquilo é aquilo, né? Aquilo é muito bom. Mas, irmão, começa a buscar o domínio próprio. Tá entendendo? Para que você venha para que você venha assim, não sofrer com esses pensamentos, viver escravo desse sentimento, esse algo que você só vive pensando naquilo. Leia um pouco mais a Bíblia, ore mais, louve a Deus, peça a Deus para Ele te dar controle.
E o problema mais, tem um problema aí. Uma coisa que você diz que você é casado, mas só vive pensando naquilo. Agora eu te faço uma pergunta, irmão Anderson de Rocha Miranda. Você vive pensando naquilo de quem? Da sua esposa? Da sua companheira? Amém. Se for pensando naquilo da sua companheira, aí que não tem nada demais mesmo. Agora, se for pensando naquilo dos outros, aí é outro problema, é outro caso, né? Mas você não mencionou se vive pensando naquilo dos outros, mas falou que só vive pensando naquilo. Busque a Deus, domínio próprio, tá bom? E pare de só viver pensando naquilo, tá bom? Essa é a minha opinião. Perdoe se eu não fui convincente, mas é dessa maneira que eu penso, amém? Olha, Verônica do Valqueire, Verônica, moradora do Valqueire, ela me faz a pergunta também. É pecado eu ir com o meu marido a um motel? Verônica, moradora de Valqueire, ela faz a pergunta. É pecado eu ir com o meu marido, ela está dizendo que está indo com o marido dela, ao motel? Bom, Verônica Valqueires, eu vou lhe responder. Veja só. Se é pecado, eu não vou dizer assim para você que é pecado ir no motel por ir. Vou lhe dar uma versão aqui, veja só. Como eu falei no vídeo anterior, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, eu posso dizer para você que não convém você ir num motel, sabe por quê? Verônica, porque um hotel é um lugar de promiscuidade. Um hotel onde só 90 e poucos % dos casos ali são tudo adultério, homossexualismo, lesbianismo, orgias. Então não é lícito um cristão frequentar um ambiente desse. Está entendendo? Então, se você puder evitar, né, eu creio que você pode estar querendo apimentar a sua relação. Talvez você tenha suas fantasias de querer ir no motel, porque tua vizinha foi, porque tua coleguinha foi, porque falam isso, e talvez aquilo causou em você uma fantasia, você tem um desejo de conhecer. Eu não sei se você é frequentadora, não sei, não estou aqui para julgar, mas estou dando minha opinião. Se você é frequentadora, eu te aconselho a você não continuar indo, porque é um lugar, né, e a gente vê que a maioria dos casos ali tudo é adultério, homossexualismo, lesbianismo, orgias. Para um cristão estar num ambiente desse que é subcarregado, muito carregado, né, não é bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então não convém a você estar num ambiente desse, né? Quer apimentar sua relação, né? Você pode ir sair da rotina, você pode ir para um acampamento privativos, né? Já ouviu falar? Acampamento privativos? Então, vá com seu esposo, tenha seus momentos. Às vezes você tem uma garagem na sua casa, vá lá para dentro da garagem. Entra dentro do carro, faz no carro, em cima do carro, embaixo do carro, onde for, na porta do carro, onde for. Use criatividade, seja feliz. Entendendo? Dessa maneira que eu penso. Perdoe se eu não fui convincente ou se escandalizei você. É dessa maneira que eu penso. Deus te abençoe, continue mandando as suas perguntas, que estaremos aqui com prazer enviando-lhe a resposta. Amém? Veja só. Tem outro irmão aqui que ele me faz uma pergunta. Paulo Barbosa. Paulo Barbosa, ele é morador da Cidade Alta. Paulo Barbosa, da Cidade Alta, ele faz a pergunta. O cristão pode torcer por time de futebol? Irmão Sandro. Pois eu sou apaixonado pelo Flamengo. Irmão Paulo. Irmão Paulo Barbosa, de Cidade Alta. O cristão pode torcer por time de futebol? Veja só, irmão Paulo. É do ser humano, é da natureza humana
nós tomarmos partido por algo, certo? Começa por aí, nós tomarmos partido por algo. Então veja só, um exemplo, as igrejas, né? Igreja, quando se fala igreja, vamos para a linha da denominação. Existe várias denominações. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Plenitude, etc e tal. Então nós, da nossa natureza, nós escolhemos algo para nós defendermos aquela bandeira. Por exemplo, você vai para a Assembleia de Deus, outro vai para Batista, outro para Deus é Amor, e ali você, né, defende a sua bandeira. Está entendendo? Alguns hipócritas, ignorantes, vai falar assim, mas não tem nada a ver com time de futebol isso, porque a igreja não se degradia, o time de futebol se degradia. Você que pensa. Você que pensa que a igreja não se degradeia. Você tem que pesquisar mais. Né? Você vê as igrejas se degradando aí de uma maneira profunda. Mas não é essa a pergunta que me foi feita. Mas a questão, pode ou não pode torcer para o time de futebol? Eu não vejo nenhum problema do cristão torcer para um time de futebol. Não vejo nenhum problema. Você diz, o problema está aí. Você diz que você é apaixonado pelo Flamengo. Pô, a paixão em si, a paixão em si deixa a pessoa meio que é louca, né? Um exemplo, o cara quando ama a mulher, ele trata com carinho, trata com amor, mas quando ele é apaixonado, ele trata com loucura, o cara fica louco. Se porventura vê alguém tocar nela, por exemplo, ou se algo acontecer, o cara fica louco se não vê ela, porque a paixão causa esse febril no ser humano. Assim é com muitas pessoas que são apaixonadas por time de futebol. Entra o fanatismo, né? Aquela paixão desenfreada. Aí é que está o perigo. Se você consegue se controlar, uma pessoa moderada, se você é uma pessoa que tem domínio próprio, né? Eu não aconselho você deixar de ir servir a Jesus, porque hoje é o dia do jogo do time que você gosta, né? Assim como diz que é apaixonado pelo Flamengo, aí hoje tem culto na sua igreja e o Flamengo vai jogar. Não vou para a igreja porque o Flamengo vai jogar. Aí você tá entendendo? Aí é que está o perigo. Mas torcer, time por torcer, não vejo nada de problema. E te digo mais, você tem um bom gosto de ser flamenguista, amém? Que Deus te abençoe. É assim, dessa maneira que eu penso. Me perdoe se eu não fui convincente, me perdoe você que está se escandalizando comigo, tá bom? Mas é dessa maneira que eu penso, não vejo nenhum problema, tá entendendo? Que nós, da nossa natureza humana, ela tem por hábito mesmo tomar partido. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo advertiu a igreja porque um estava ali, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro sou de tal. Então Paulo veio advertindo, olha, porventura foi Paulo que morreu por vós, porventura foi Apolo, porque é da natureza humana. Paulo teve que entrar ali para poder esclarecer, tá entendendo? Agora, em questão de torcer pelo time de futebol, não vejo problema nenhum. Você que é flamenguista, botafoguense, vascaíno, torça com sabedoria. Você ter ter o lazer, uma coisa que você aprecia, tá entendendo? Não tem nada a ver. É dessa maneira que eu penso. Me perdoe se escandalizei você, me perdoe se a resposta não for esclarecedora. É assim que eu penso. Que Deus abençoe, tá bom? Olha só. Outra pergunta aqui, olha só. Irmão, essa pergunta aqui é bem difícil de responder, né? Irmão, olha, tenho 38 anos. A minha companheira tem 35. Estamos no pleno auge do nosso libido. Mas a minha companheira não gosta de sexo. Eu estou aflito e não sei o que fazer. Eu já conversei com ela e ela própria diz que não gosta de sexo. Eita, essa é uma pergunta meio que deixa com o cérebro meio em parafuso, né? Casal jovem aí, casado, né?
Tem o quê? 9 anos de casado, 9 anos de casado. 9 anos de casado. 9 anos de sofrimento, né, irmão? Mas veja só, a sua esposa diz que não gosta de sexo, pois ela mesma confessou que não gosta de sexo. Eu creio que você deve estar num conflito profundo, eu creio que você está em sofrimento, está sofrendo por esse momento. Mas eu digo uma coisa, olha só. Eu não sei se você já fez isso, mas o que eu vou te aconselhar é você tomar essa atitude. Sente-se com ela, seja bem franco. Mostre a ela o que a Bíblia diz.